Por trás do tango apaixonado, do futebol vibrante e das paisagens de tirar o fôlego, existe uma Argentina que poucos turistas conhecem. Um país onde a economia vive à beira do colapso, a pobreza cresce a passos largos e a política parece aqueles joguinhos de campo minado, uma escolha errada e bum, tudo se explode. Enquanto uns brindam com um bom vinho em Mendoza, outros em Buenos Aires mal conseguem colocar comida na mesa, vivendo em favelas onde o esgoto corre a céu aberto e a violência dita as regras. Em algumas dessas áreas, o som dos disparos é tão comum quanto o trânsito no centro da capital. Facções disputam território, a polícia entra em confronto e, no meio disso tudo, moradores tentam sobreviver em um ambiente onde a lei muitas vezes é imposta pelo medo. Hoje, no Belo Mundo, a gente mergulha na realidade que os guias de viagem não mostram. Quer saber até onde vai essa crise? Então, vem com a gente. Número 1. Localização e dados geográficos. A Argentina é dona de uma extensão territorial impressionante, ocupando o posto de segundo maior país da América do Sul, só ficando atrás do Brasil. Em termos mundiais, ela figura entre as 10 maiores do planeta. A geografia é extremamente diversa. Ao norte, em regiões como Salta e Jujuy, você encontra montanhas coloridas e um clima mais seco. Enquanto isso, lá no sul, está a famosa e gelada Patagônia, repleta de geleiras monumentais, desertos frios e fiordes que poderiam facilmente ter saído de um cenário de filme de fantasia. Sem falar na Terra do Fogo, onde o país faz fronteira marítima com o Chile e se aproxima das águas geladas da Antártida. Já a região central da Argentina, conhecida como Pampa, é onde se concentram as grandes fazendas produtoras de gado e grãos. É dali que sai boa parte da fama de carne inigualável, responsável por tantos churrascos ou assados deliciosos. E claro, não dá para esquecer da cosmopolita Buenos Aires, uma metrópole à beira do Rio da Prata, onde se misturam arranha-céus modernos, avenidas largas e bairros históricos que inspiram qualquer amante de arquitetura. É um lugar que parece ter tudo: clima variado, cenários exuberantes e grande potencial agrícola. Porém, como acontece em muitos países, a grandiosidade geográfica não reflete necessariamente um bem-estar social de uma população que, em sua grande maioria, enfrentam abandono e extrema pobreza. Número 2. História. A história argentina é cheia de altos e baixos, e não é exagero dizer que ela já teve momentos em que o país figurou entre as potências globais. Tudo começou ainda no período colonial, quando a região se tornou um ponto estratégico para o Império Espanhol. No século XIX, a luta pela independência foi marcada por batalhas intensas e figuras históricas como José de San Martín, que ajudaram a consolidar a soberania do país. Com a liberdade conquistada, a Argentina entrou em uma era de crescimento acelerado. No final do século XIX e início do século XX, o país viveu seu auge econômico. A produção agropecuária explodiu, as exportações de carne e grãos transformaram Buenos Aires em um dos principais centros financeiros da época, e a cidade ganhou o apelido de Paris da América do Sul por sua arquitetura elegante e seu estilo europeu. Mas como tudo que sobe rápido, a queda também foi forte. O século XX trouxe uma sequência de crises políticas e econômicas, além da alternância entre governos democráticos e ditaduras militares. O período mais sombrio veio entre 1976 e 1983, quando a ditadura perseguiu opositores, prendeu, torturou e fez desaparecer milhares de pessoas, um trauma que ainda ecoa na sociedade argentina. Com o retorno da democracia nos anos 80, parecia que um novo começo estava por vir, mas a economia continuou sendo um problema crônico. O colapso financeiro de 2001 foi um dos piores momentos da história do país, levando milhões à pobreza e gerando protestos massivos. Desde então, o país vem travando uma batalha constante contra a inflação, as desigualdades e as turbulências políticas. E se em alguns momentos a economia parece reagir, a verdade é que esses sopros de alívio quase sempre dão lugar a novas tempestades. Número 3. Inflação e crise econômica. Se tem um problema que não larga a Argentina, é a inflação.
Década após década, o país se vê preso em um ciclo vicioso que já derrubou governos, quebrou empresas e destruiu o poder de compra da população. A coisa é tão crônica que, nos últimos anos, a inflação raramente ficou abaixo dos 100% ao ano. Em 2023, por exemplo, o índice fechou em 211%. Já em 2024, houve uma desaceleração, fechando o ano em 117%, o que ainda é um número absurdo para qualquer economia. E, como sempre, quem mais sofre é a população. Salários se tornam praticamente inúteis do dia para a noite. Os preços mudam várias vezes na mesma semana e o custo de vida se torna um pesadelo. Guardar dinheiro em pesos? Impensável. Comprar comida no mercado? Um desafio diário. Planejar qualquer coisa a longo prazo? Nem pensar. O governo, seja qual for, sempre tenta remediar o caos com medidas de emergência, congelamento de preços, pacotes econômicos e até acordos com o FMI. Mas no fim das contas, a bomba relógio da inflação segue viva, pronta para explodir a qualquer momento. Atualmente, o país passa por uma grande reestruturação econômica com o chamado Plano Motosserra. A proposta inclui cortes drásticos nos gastos públicos, desregulamentação da economia e uma tentativa de reduzir a interferência estatal. Só que, enquanto as medidas são aplicadas, o peso segue derretendo e a incerteza cresce. O reflexo disso? Uma população que já se acostumou a viver na corda bamba, comerciantes que não sabem quanto cobrar pelo próprio estoque e investidores correndo para moedas mais seguras. Número 4. Pobreza e desigualdade. Não é exagero dizer que a Argentina hoje convive com índices de pobreza que beiram o absurdo para um país que já foi tão rico. Atualmente, mais da metade da população está abaixo da linha da pobreza, e a situação é ainda mais crítica entre as crianças. Famílias inteiras se viram como podem, muitas dependendo de cozinhas comunitárias para garantir ao menos uma refeição por dia. E mesmo com programas de assistência social, a demanda é muito maior do que a capacidade do governo de atender a todos. Nas ruas de Buenos Aires, o contraste entre riqueza e miséria não passa despercebido. De um lado, bairros como Recoleta e Palermo seguem como vitrines da alta sociedade. De outro, existem as chamadas Vilas da Miséria, que falaremos mais à frente. Mas a desigualdade não para na capital. Em províncias como Chaco, Formosa e Santiago del Estero, a situação é ainda pior. Essas regiões lidam com problemas que vão além da falta de dinheiro. Há cidades sem estradas asfaltadas, hospitais sucateados e escolas que mal conseguem funcionar. Para muitos, é como se a Argentina tivesse sido dividida em dois mundos, um que continua avançando e outro que parece esquecido no tempo. Número 5. As favelas, vilas. Se você andar por Buenos Aires, verá cafés charmosos, praças bem cuidadas e avenidas que lembram capitais europeias. Mas basta sair um pouco do circuito turístico para encontrar outro lado da cidade: as vilas miséria, as favelas argentinas. Esses bairros começaram a surgir há décadas quando famílias do interior se mudaram para a capital em busca de oportunidades. Só que, sem dinheiro para bancar aluguéis caríssimos, acabaram ocupando terrenos irregulares e construindo casas improvisadas. No início, eram pequenos assentamentos. Hoje, essas áreas viraram comunidades gigantescas, com vielas estreitas, comércio próprio e um fluxo constante de novos moradores. E o problema só cresce. Com a inflação nas alturas e o desemprego em disparada, mais e mais pessoas foram empurradas para esses lugares nos últimos anos. Para muitos, não é uma escolha. É a única alternativa para não dormir na rua. Mas morar ali significa enfrentar uma realidade dura. A infraestrutura é precária, o saneamento básico é quase inexistente e a criminalidade toma conta. Não é raro ver esgoto correndo a céu aberto, ruas de terra que viram lama quando chove e casas sem acesso regular à água potável. Uma das mais famosas é a comunidade Padre Ricciardelli no bairro Flores, mais conhecida como Vila 11114, um dos lugares mais perigosos de Buenos Aires. Ali, facções ligadas ao tráfico de drogas dominam as ruas, e a violência é parte do cotidiano. Tiroteios, confrontos com a polícia e disputas entre gangues fazem parte da rotina, enquanto o resto da cidade segue como se essa realidade simplesmente não existisse.
Segundo dados divulgados na plataforma de notícias Swissinfo, a população vivendo em vilas cresceu nos últimos anos, resultado direto da crise econômica. Sem dinheiro para pagar aluguel e sem um plano real de habitação, milhares de pessoas acabam presas nesse ciclo. O problema? Sair dali não é tão simples. Sem apoio do governo, com oportunidades escassas e uma economia instável, a vila vira uma prisão sem grades. Número 6. Aposentados e idosos em risco. No meio de tanta instabilidade econômica, um grupo que sofre de forma especialmente cruel é o dos aposentados. Depois de décadas de trabalho, a expectativa de uma velhice tranquila dá lugar a uma realidade angustiante: aposentadorias corroídas pela inflação, dificuldade de acesso a serviços básicos e, em muitos casos, uma luta diária para simplesmente sobreviver. Com o custo de vida disparando, muitos idosos se veem forçados a continuar trabalhando. Em bairros populares, não é raro encontrar senhores e senhoras, já com mais de 70 anos, fazendo bicos pesados para complementar a renda, seja vendendo doces na rua, coletando recicláveis ou até assumindo tarefas exaustivas que deveriam estar longe de suas preocupações nessa fase da vida. E quando falamos de saúde, a situação só piora. De acordo com a Human Rights Watch, HRW, o acesso a serviços médicos de qualidade é um problema sério para os idosos argentinos. Em Buenos Aires, ainda há alguma estrutura, mas no interior, a realidade é outra. Falta de especialistas, equipamentos ultrapassados e hospitais que não conseguem atender a demanda. Para quem precisa de medicamentos contínuos, a conta não fecha. Muitas vezes, a escolha é entre comer ou comprar remédios essenciais. A rede de proteção social, por mais que exista, não consegue acompanhar a inflação galopante. A cada reajuste das aposentadorias, os preços já deram outro salto, tornando qualquer correção ineficaz. O resultado? Idosos que, após uma vida inteira de trabalho, acabam dependendo de ONGs, familiares ou, em casos extremos, vão parar nas ruas. Para um país que já foi referência em qualidade de vida, ver a terceira idade ser tratada dessa forma é um dos retratos mais cruéis da crise. Número 7. Golpes financeiros e a ponzidemia. Quando o dinheiro perde valor a cada dia, o desespero toma conta. Salários que evaporam antes do fim do mês, economias que não rendem nada e um sistema financeiro que já quebrou várias vezes. Nesse cenário caótico, não é surpresa que muitas pessoas acabam buscando alternativas, e é aí que os golpistas entram em ação. Nos últimos anos, a Argentina foi tomada por uma onda de esquemas financeiros fraudulentos, apelidada pela mídia local de ponzidemia, uma verdadeira epidemia de pirâmides financeiras. Promessas de lucros absurdos, retornos diários em dólar ou criptomoedas e garantias de dinheiro fácil. Parece bom demais para ser verdade? Pois é. O golpe segue um roteiro clássico. Alguém de confiança apresenta uma oportunidade imperdível. O investimento inicial é baixo, os retornos são rápidos e garantidos, e quanto mais gente você trouxer, maior será o seu lucro. No começo, tudo parece perfeito. Os primeiros investidores realmente recebem dinheiro, criando a ilusão de um negócio legítimo. Mas no fundo, nada disso existe. O dinheiro que entra é apenas redistribuído entre os participantes, sem qualquer investimento real por trás. O problema? Como todo castelo de cartas, uma hora desmorona. Quando novos investidores param de entrar, o fluxo de dinheiro seca, os responsáveis desaparecem e quem ficou por último no esquema perde tudo. E não são casos isolados. Cidades inteiras foram impactadas por golpes desse tipo. Em São Pedro, por exemplo, cerca de 30% da população caiu em um único esquema. Pessoas venderam casas, pegaram empréstimos e colocaram todas as economias na promessa de uma vida melhor. E no fim, ficaram sem nada. O pior é que, em meio ao caos econômico, muitas vítimas nem conseguem denunciar, seja por vergonha ou por falta de confiança na justiça. Enquanto isso, novos golpes surgem, muitas vezes com novas roupagens e promessas reformuladas, mas sempre explorando o mesmo desespero. Afinal, como competir com a inflação e a insegurança financeira sem cair em armadilhas? Para muitos argentinos, essa ainda é uma pergunta sem resposta.
Número 8. Corrupção. E como se não bastasse tudo isso, se tem uma coisa que nunca sai de moda na política argentina, é a corrupção. Pode mudar o governo, trocar os ministros, virar a economia de cabeça para baixo, mas os escândalos sempre dão um jeito de aparecer. Ao longo dos anos, a Argentina colecionou episódios de propinas em obras públicas, esquemas de desvio de dinheiro e enriquecimento suspeito. Ministros caíram, governadores se enrolaram e até presidentes tiveram que enfrentar denúncias pesadas. A sensação entre os argentinos é quase sempre a mesma. Os políticos estão mais preocupados com os próprios bolsos do que com o futuro do país. Diversos jornais argentinos e internacionais já publicaram diversas reportagens apontando como a corrupção institucional e a falta de transparência são fatores que agravam a crise econômica. E se tem algo que a história da Argentina ensina, é que não importa quem está no comando, escândalos vão aparecer. O atual presidente assumiu prometendo acabar com a corrupção e desmontar o sistema podre. Mas poucos meses depois, começaram a pipocar denúncias que colocaram esse discurso à prova. O primeiro escândalo envolveu 2 aliados diretos do governo: Juan Pazzo, chefe da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro, ARCA, e seu adjunto, Andrés Vázquez. Ambos foram investigados por omitir patrimônios milionários no exterior, incluindo empresas registradas em paraísos fiscais. O jornal El País, da Espanha, revelou detalhes sobre movimentações financeiras suspeitas que, curiosamente, não apareciam nas declarações oficiais. Ou seja, figuras de confiança do governo estavam envolvidas no mesmo tipo de esquema que o presidente jurou erradicar. Mas não parou por aí. Outro caso polêmico veio dos depósitos de carvão do Rio Túrbio, onde empresas estrangeiras denunciaram que pedidos de propina estavam rolando soltos para facilitar contratos. Se confirmadas, as acusações podem indicar que velhas práticas seguem firmes e fortes no novo governo. E então veio a cereja do bolo, as barras de ouro do Banco Central. Em agosto de 2024, a Argentina foi pega de surpresa com a notícia de que lingotes de ouro avaliados em US$ 1,5 bilhão teriam sido movimentados ou até retirados das reservas nacionais sem qualquer transparência. O jornal suíço Huffington Post noticiou que parlamentares argentinos chegaram a exigir explicações sobre o paradeiro desse ouro, acusando o governo de ocultação. A resposta oficial? Sigilo por questões de segurança. O problema é que essa justificativa não convenceu muita gente. No final das contas, um governo que chegou prometendo varrer a corrupção já coleciona suspeitas debaixo do tapete. As investigações ainda estão em andamento, e pode ser que algumas acusações caiam por terra, mas o estrago na credibilidade já foi feito. E aí fica a pergunta: será que algum dia a Argentina vai conseguir se livrar desse ciclo vicioso, ou a corrupção vai continuar sendo um personagem fixo na política do país? Se chegou até aqui, já percebeu que a Argentina vai muito além do tango e das paisagens deslumbrantes. Agora, eu quero saber, qual dessas realidades te chocou mais? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais gente conheça esse outro lado do país. E claro, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas descobertas por esse nosso belo mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.